noite, está no ar mais um Observatório Cultural. Nessa edição, vamos falar sobre o funk e sua abordagem pela mídia televisiva. O funk é um estilo musical originário dos Estados Unidos que se popularizou no Rio de Janeiro a partir da década de 70, sob a influência direta do soul music. Já na década de 90, o gênero musical passa a assumir uma identidade própria, retratando as letras e a realidade das periferias. Ao mesmo tempo, o gênero começa a ser alvo de ataques e preconceitos por ser um ritmo popular entre as classes periféricas. Para o bate-papo de hoje, estamos recebendo o professor de musicologia da UFMG, Carlos Palombini, e o MC Belo Horizontino, Rick. Boa noite, Carlos. Boa noite, Rick. Boa noite. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Para começar a nossa conversa, vou direcionar a pergunta ao Carlos. No post Notas do Funk, ao qual você realizou um estudo em torno disso, que está no proibidão.org, há a seguinte frase: funk disciplinado não é funk. Essa frase vem após uma análise da diferença do samba, do funk e das estéticas diferentes que eles utilizam para sair das comunidades e chegar no asfalto. Quais elementos de apresentação da realidade estão presentes no funk e que o samba, de certo modo, esconde? Bom, esse texto que você pegou, ele originalmente era uma entrevista. Eu fui entrevistado sobre tambor na música brasileira. E aí, como a editora da revista resolveu não publicar o texto, eu resolvi apagar as perguntas e publicar as respostas sem as perguntas. Então, é um texto um pouco anárquico. Eu digo ali, como você falou, né, que funk disciplinado não é funk. Eu acredito nisso, mas isso é uma visão radical minha. É claro que existe funk que não é disciplinado e é funk. Se fosse assim, nenhum funkeiro cantaria na Rede Globo, né? Então é isso. Agora você fala, o que no funk chega que no samba não chega? Eu acho que as realidades são muitas vezes as mesmas. Eu só acho que o funk tem uma linguagem diferente, uma linguagem mais direta, que muitas vezes, me parece, se diverte com a sua própria crueza e que gosta de causar um efeito estético através do choque. Uma coisa que no samba eu não vejo tanto. O que motivaria o samba, no caso, a não apresentar esses mesmos elementos que são retratados no funk? O que motivaria? Eu acho que é uma visão de mundo diferente. Mas tem uma interação, né? Eu acho que vários MCs que eu conheço se criaram ouvindo samba. E se você entende o funk como um hip hop brasileiro, é inegável que na vocalidade dos MCs tem a presença do samba. Agora, são tempos diferentes, né? A realidade que o samba viveu também a realidade da marginalidade. O samba do Estácio, por exemplo, o samba dos anos 30. A maioria dos cantores eram o quê? Exploradores de mulheres, cafetões, eram malandros, que de acordo com um pesquisador, o malandro era o capoeira autônomo, o que não trabalhava para o político, trabalhava para si mesmo. Agora, a realidade mudou. A realidade brasileira, eu acho, nas favelas do Rio, mudou muito nos anos 80. E eu acredito que a mudança dessa realidade está retratada no funk. Mais que no samba, embora você possa dizer, por exemplo, Bezerra da Silva já falava desses problemas todos. Fez música pro Escadinha, não foi? Carlos, então,
não são mundos estanques e separados, mas eu acho que são tempos diferentes. Você mencionou que o funk tem uma estética que choca. Você acha que a sociedade se sente ameaçada com esse choque causado pelo funk? Bom, depende de quem é a sociedade. Eu me divirto muito, mas eu acho que muita gente se assusta. Por exemplo, tem uma psicóloga que no Jornal da Record, ela diz que esse funk atual, as letras que de certo modo, como ela classifica, estão fazendo apologia ao sexo, fazem com que crianças e adolescentes possam estar pulando etapas de sua vida, de sua formação. Você concorda com ela? Uma amiga minha no Rio, Adriana Facina, respondeu a essa questão muito bem, melhor do que eu poderia fazer aqui, num texto chamado Cuidar de Nossas Crianças. E ela mostra que essas análises são todas muito simplórias e todas eivadas de um moralismo. Por exemplo, o caso sobre o qual ela escreveu foi o caso recente da MC Melody, que foi acusada de sexualização precoce. Eu falei para ela, olha, desde que Freud descobriu a sexualidade infantil, eu não consigo imaginar o que possa ser sexualização precoce da infância. O Ministério Público está preocupado com o fato de que a MC Melody está se comportando de modo inadequado para a idade dela, mas não está preocupado com o fato de que outras tantas MC Melodies estão sendo mortas na favela, inclusive pela polícia. Eu acho isso indecente. Bom, Rick, você que vive do funk, qual que é a sua opinião sobre o que disse a doutora, essa doutora, né? As crianças, mesmo que acompanhadas pelos pais, podem ser influenciadas? Eu acho que não. Por exemplo, a pessoa vai ser se ela quiser. Vai lá no baile, por exemplo, eu vou no baile lá no morro, vou em todos, mesmo assim eu não bebo, não uso droga. Isso aí vai da cabeça fraca da pessoa. Na minha opinião é assim. Então você discorda, acha que no caso dessas, por mais que a letra possa ter algum elemento do tipo que externalize a sexualidade, ela não influencia no comportamento ou alguma coisa do tipo? Eu acho que não, influencia não. Bom, agora iremos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco voltaremos continuando a conversa com os nossos entrevistados. Estamos de volta com o Observatório Cultural. Aqui no nosso estúdio, temos a presença do professor de musicologia da UFMG, Carlos Palombini, e o MC Belo Horizontino, Rick. Rick, voltando ao nosso bate-papo, gostaria de saber mais uma questão sobre o funk. Por um longo período, o ritmo, a gente percebeu nele algumas letras, histórias e realidades de comunidades. O funk sempre foi usado como uma forma de dar visibilidade a alguma parte desta comunidade periférica. Como você define a realidade do funk atualmente? Aí, você fala como é que é o funk? No caso, a letra do funk hoje em dia, ela ainda se preocupa em dar visibilidade às comunidades periféricas, como era mais no início, ou ainda, de certo modo, ela procurou um outro modelo de abordagem, uma nova maneira de apresentação? Eu acho que o funk se inspira mais nos Estados Unidos, né? Por exemplo, quer ver Jason Derulo, Soulja Boy? Jason Derulo, o povo, quer ver? MC Dedê. Se inspira no Soulja Boy, jeito de vestir. Acho que ele não tá falando mais da favela, sabe? Esse trem. O que, por exemplo, serve de inspiração no funk de hoje? O que inspira os compositores, digamos assim?
Eu acho que os povos de fora, tudo que nos Estados Unidos quer fazer, os povos dos MC também tá querendo, entendeu? Certo. Bom, atualmente o desejo de ser um cantor de funk MC atinge muitos jovens pelo país inteiro. Seria um desejo, uma oportunidade de se apresentar as dificuldades vividas durante a vida ou apenas um interesse em alcançar o sucesso e a fama? Eu acho que isso aí é um sonho igual ser jogador de futebol. Isso aí também pode até tirar o menino das drogas, do tráfico. Porque em vez dele olhar querer ser um traficante, ele pode querer ser um MC, entendeu? Tudo bem. Vamos agora, Carlos. Queria saber qual a sua opinião a respeito da visibilidade que a mídia está estabelecendo para novos MCs sobre o funk hoje aqui no Brasil. A visibilidade que a mídia dá. Bom, a mídia dá visibilidade àquilo que se sujeita a ser processado por ela, né? Então, para mim, qual é a frase mesmo que você citou ali? Funk disciplinado não é funk. O funk da mídia, de modo geral, me soa um pouco menos funk do que o funk, porque funk para mim sempre tem uma provocação, um elemento de provocação. Alguns elementos de provocação são mais bem digeridos, né, pela mídia do que outros. O crime, de modo algum, a mídia não aceita. Ostentação, aceita muito bem. Putaria, dissolvida, com muita água passa. Então, o que a mídia seleciona é aquilo que se adequa à visão de mundo da mídia, que, a meu ver, é deplorável. Bom, Rick, pelas letras de funk apresentarem algumas questões que às vezes ferem a moral da população, você já sentiu algum preconceito? Eu nunca senti não, mas tem um colega que sente. Por exemplo, MC Brinquedo. Sente muito isso aí por causa das músicas dele, mas eu nunca senti não. E o que você tem a dizer sobre esse preconceito que, por exemplo, o Brinquedo sofre, né? O que você acha disso? Porque o povo tem muito preconceito com o funk. Só porque o menino tá cantando aquilo ali, ele... não sei falar não, mas... Não condiz com aquilo que ele é, alguma coisa do tipo? O que você acha disso? Por exemplo, o preconceito contra o Brinquedo, igual você falou, esse preconceito, de certo modo, você acha que isso pode ser algum exagero da população, alguma coisa assim? Eu acho que porque ele está focando muito no que o povo canta e não está olhando a rua. Só que, entendeu? Não está focando na rua, no povo, o menino na rua lá na Cracolândia. Quer saber só do MC lá que está cantando, dando dinheiro para a família e sustentando a família dele. Carlos, tem motivo para essa população ter o preconceito com o funk? Tem. Racismo. Preconceito contra a cultura popular. Eu acho que é a história do Brasil, a história do Rio, principalmente, né? De uma população branca que se sente ameaçada por ex-escravos libertos e lançados no olho da rua. Então, para mim, é racismo. Moralismo também. Carlos, voltando nesse assunto de algo que está enraizado na sociedade, você acha que há, de certo modo, também um preconceito do poder público com o funk? Do poder público, certamente. O poder público, ele atua para atender interesses de classe, né? O poder público atua na defesa dos interesses de uma classe que não é a dos funkeiros, certamente.
Agora nós iremos fazer um breve intervalo e daqui a pouco voltamos para uma conversa com os nossos convidados. O Observatório Cultural está de volta. O tema de hoje é funk. E aqui no nosso estúdio estamos recebendo o professor de musicologia Carlos Palombini e o MC Belo Horizontino Rick. Já finalizando o nosso programa, eu gostaria de estar perguntando aos dois se vocês veem algum cenário ou a possibilidade de uma grande mudança no que se refere ao reconhecimento do funk pela sociedade brasileira. Pode começar, Rick. Eu não entendi a pergunta, você repete para mim. No caso, você vê alguma possibilidade da sociedade reconhecer o funk como algo cultural, ao invés de ter essa mesma visão que a sociedade tem do funk, que você comentou no bloco anterior? Eu acho que todo ritmo de música teve o preconceito no começo, mas depois daqui uns 50 anos, o povo, acho que todo mundo já vai estar escutando funk, igual ele falou do samba também. Isso aí. E você, Carlos, o que você tem a dizer? Há uma possibilidade de um reconhecimento do verdadeiro funk, o funk que não é disciplinado? Olha, se você for olhar pela legislação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não. Se você for olhar pela prática da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, não. Por quê? Porque eles declararam que funk era cultura. Bom, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por 10 anos, de 1999 até 2008, promulgou uma série de leis. A primeira reprimindo o funk, a segunda declarando que era cultura, depois reprimiu mais ainda, depois veio Marcelo Freixo, a lei dele, que declarou que era cultura, e assim vai. Eles legislam numa direção e noutra. Aí quando eles finalmente, 2008, sai a lei do Marcelo Freixo, dizendo que funk é cultura, o que acontece? As favelas do Rio de Janeiro estão nas mãos das UPPs, que tem gente que chama, nem lembro como. E aí quem decide se vai ter baile ou não vai ter é a polícia. Então, eu acredito que o funk, ele não precisa de reconhecimento. Ele precisa simplesmente de liberdade para existir, que é um direito, né? Todas essas medidas são gritantemente inconstitucionais. Bom, chegamos ao final de mais um Observatório Cultural e nós gostaríamos de agradecer ao professor Carlos Palombini e ao MC Rick. Muito obrigada a todos e boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.